Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. E eu quero dar uma boa tarde para todos que estão entrando, Fernanda, Carol, todos estão entrando aí. Eu quero dar um seja bem-vindo, né, junto comigo aqui, falando um pouco mais da palavra de Deus e compartilhando aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Eu quero dizer para você, nós vamos continuar aquilo que Deus falou aos nossos corações. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade hoje? O que você tem feito? Quando acorda pela manhã, você tem corrido e olhado suas notificações? Ou você tem ido comer, tem ido conversar? Eu te convido a dar prioridade ao Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor e toda a adoração. Um exemplo melhor, sabe qual é? É quando Jesus foi à casa de Marta, e ele teve com Marta e Maria. Maria, quando viu Jesus entrar, ela logo sentou para ouvir Jesus. Mas Marta, ela foi conversar, fazer outras coisas, afazeres, preocupada com as coisas da casa, preocupada com a comida, com o café, com a louça, enfim. Mas Maria não, Maria se atentou para aquilo que Deus tinha para ela. E Jesus disse assim: ei, Marta, por que tu anda tão ansiosa, Marta? E Marta simplesmente disse: eu estou fazendo algo para te comer, Jesus, porque eu quero te servir uma coisa boa. Mas ela não entende que Jesus tinha algo melhor para ela. E aí hoje eu quero dizer para você que a prioridade é o Senhor. Muitos têm deixado a prioridade para outras coisas. No capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não sejam conformados com as coisas desse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Sabe quando isso muda nas nossas vidas? Quando a nossa mente é transformada por Cristo Jesus. E aí tudo que nós fazemos na nossa vida hoje, nós temos que dar prioridade ao nosso Deus. Ele é o nosso Criador. Ele foi quem criou todas as coisas nessa terra. Então não tem pessoa melhor para ser adorado do que o nosso Deus. Outra pergunta que eu faço para você: quem você tem adorado? Qual é a tua adoração? Você tem entregue a sua adoração para quem? Você tem adorado o Rei dos Reis? Você tem tido um momento para Ele? Você tem buscado a Ele? Porque foi Ele que te criou. Foi Ele que criou os animais, foi Ele que criou todas as coisas, foi Ele que deu o teu entendimento, foi Ele que criou tudo. Então não tem outra pessoa que mereça tanta adoração. Não conheço outra pessoa que mereça o nosso respeito. E eu quero te perguntar hoje: quem você tem honrado em primeiro lugar? Quem você tem dado honra em primeiro lugar? Hoje você tem um apartamento, hoje você tem um carro, hoje você tem um casamento, tem um filho maravilhoso, uma filha. Você tem sua família formada como? Você acha que Deus não está em primeiro nisso? Será que Deus não transformou tudo isso? Será que Deus não te presenteou com isso? Então é esse Deus que eu quero falar para você nesta tarde. Todo o comando vem da parte de Deus. Quando Ele fez os céus e a terra e criou o homem fez o quê? Ele caiu, ele pecou. E aí tudo que era luz virou treva. E aí hoje nós temos a internet para falar desse Jesus, para falar desse Deus que tudo pode e que Ele cuida de cada um de nós. Mas eu também quero dizer para você que a sua mente tem que ser transformada. Ela tem que ser transformada, uma mente de Cristo. Quando você tiver uma mente de Cristo, você vai entender que quando você acorda pela manhã, primeira coisa, eu quero agradecer ao Senhor porque estou respirando. Eu quero agradecer a Deus porque eu não tive um AVC quando estava dormindo. Porque eu não tive um infarto quando estava dormindo. Eu quero agradecer ao Senhor porque eu estou aqui. Eu quero agradecer pelo que eu tenho. Quero agradecer a Deus porque eu sobrevivi nas guerras.
Qual tem sido a tua guerra? E por que você não tem colocado ele em primeiro lugar? Por que você não tem colocado ele em primeiro lugar na sua vida? Eu quero falar um ponto importante. Por que dele? Tudo indica que Deus é a origem de tudo que existe. Ele é criador de toda a existência na terra. E por ele, está declarando que Deus é provedor de toda a criação e tudo que existe é por causa dele. E para ele, significa que todas as coisas foram criadas por um propósito. E o propósito final é para a glória dele. O objetivo de tudo isso é refletir tudo o que ele fez e honrar ele por tudo que nós temos. Ele seja a glória para sempre, porque a glória pertence exclusivamente do nosso Deus. Por isso que eu vim falar para você, que é por ele e tudo por ele são todas as coisas. É dele que eu estou falando. Eu quero dizer para você o que você tem feito hoje. O que você tem criado os seus filhos. Para que você tem criado os seus filhos. Como você tem criado eles. Como você tem ensinado eles. Você tem dito para ele quem é o Deus que ele tem que servir. Você tem falado para ele qual o Deus que ele precisa servir. E que ele precisa reconhecer a soberania de Deus. Qual é a criação que você tem dado para os teus filhos dentro da casa? Quando você faz uma mesa posta, você prepara toda aquela louça, você tem colocado os seus filhos na mesa, seu esposo, sua casa, ou você é mãe e pai. Você que é mãe e pai, você tem colocado isso? Você tem colocado os seus filhos diante de uma mesa e falado do evangelho e dizendo para ele que tudo que você tem hoje é porque Deus te deu? Eu quero dizer para ti, nesta tarde, que você é tão especial para ele, que ele ainda assim, mesmo quando o homem caiu lá no jardim do Éden, caiu, pecou, mesmo assim, ele lançou uma palavra profética, dizendo que da mulher ia nascer um homem chamado Jesus, para trazer a salvação para nossas vidas. E é desse Jesus que eu estou falando. Desse Jesus que tem sido maravilhoso na minha vida, e eu creio que tem sido maravilhoso na tua vida também. E nesta tarde, eu quero dizer para você que está me vendo, me ouvindo, todos vocês que entraram nessa live, dizendo o quanto vocês são importantes, que nada pode te tirar o foco. Hoje, à noite, quando você for deitar, mesmo que você tenha tido um dia muito difícil, muito conturbado, as dificuldades foram tão grandes que te abateram. Mas quando você deitar na sua cama, você vai dizer, Senhor, eu sou grato a Ti, porque eu sobrevivi na guerra. Sabe por quê? Porque Tu sobreviveu. E quantos não sobreviveram? Quantos não conseguiram nem nascer? Mas você está vivo. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Quem você tem glorificado? O que você tem feito para glorificar o Senhor? Qual é a sua atitude hoje no meio da sociedade, no meio da tua família, na tua casa? Quem você tem glorificado nesse momento? E que você tem feito para honrar Ele? Porque você nasceu, porque você conseguiu chegar onde você está. E como você tem glorificado o Criador de todo o universo, de toda a existência que tem na Terra hoje. Eu sou grata ao Senhor porque Ele me deu uma família, porque Ele me tirou do lamaçal do pecado, me deu um nome, escreveu uma nova história, me deu uma oportunidade de mudar a minha mente, porque eu não quero ter a mente poluída, mas eu quero ter a mente de Cristo, e eu quero ter a identidade de Cristo. Sabe o que é a identidade de Cristo? É saber quem é o meu Pai, quem é a minha paternidade. A minha paternidade é o Senhor Jesus. E eu quero te falar que você pode conhecer esse Jesus a hora que você quiser, através da live, né? Você pode nos procurar. Eu sou da Igreja NIBP, Nova Igreja Batista Internacional da Promessa. E você que está nos assistindo hoje à tarde, eu quero orar pela tua vida. Eu quero declarar uma palavra profética, bênção sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre os teus negócios, tudo que você está vivendo hoje.
Se você está passando por um turbilhão de situações, que às vezes você está perdido, eu quero apresentar esse Deus, que Ele te criou, mas você não conhece. Você não conhece quem te criou, nem quem te formou. E eu quero apresentar esse Deus que te formou e que te criou. E nesta tarde, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração, porque eu quero orar por você. Eu quero dizer o quanto Deus é bom e o quanto Ele é grandioso. E se você quer essa oração, diga amém. Todos vocês que estão aí me assistindo agora nesse momento. Amém? Lane Seixas, Silvana Rodrigues, Thalita, Jéssica. Todos vocês, Luzani, Jennifer Seixas. Eu quero dizer para vocês o quanto vocês são importantes. Marcela Oliveira, Larissa, Rayane. Ei, diz um amém aí que eu quero orar por você. Deixando vocês entrarem, mas aí tem mais pessoas entrando. E eu quero declarar palavra de bênção sobre você. E quinta-feira você vai compartilhar comigo aquilo que Deus falou contigo. Oi, Rafa. Seja muito bem-vinda, você que está lá em São Paulo. Eu quero dar um seja bem-vinda a Ariane também. Eu quero dar um seja bem-vindo a todos vocês. Tem uma pessoa aí, Rep Produto. Quero também dar um seja bem-vindo para você que está aí conosco, né? Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar sobre a tua vida agora. Senhor, meu Deus, eu quero te apresentar cada vida, cada pessoa que entrou nessa live, cada pessoa que entrou agora, que está nos ouvindo, que está compartilhando. Senhor, eu quero pedir uma bênção sobre a vida de cada um deles, nos seus negócios, na sua família, nos seus sentimentos, na sua casa, no meio dos seus amigos. Pai, uma decisão que essa pessoa quer tomar, entra com providência agora, Pai, visita cada um deles. Senhor, porque Tu és um Deus, Tu é onisciente, onipresente e onipotente. Tu sabe de todas as coisas e conhece cada um de nós. Pai, entra, Senhor Deus, quebrando todas as muralhas, tudo o que vem impedindo a vida dos Teus filhos, Pai. Senhor, que eles vão ter um encontro contigo e saber quem verdadeiramente é o seu Pai e o seu Criador. Deus, nós estamos dando graças a Ti, glórias a Ti, Pai, porque sobre todas as coisas Tu és o nosso Deus, foi Tu que nos criou. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a vida de cada um deles, que cada um deles possam receber uma bênção extraordinária que estão precisando, talvez de um emprego, no seu relacionamento, na sua casa, na sua família, uma resposta diretamente do Teu trono, Deus. Recebe a oração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos Aurélio, seja muito bem-vindo na nossa live também, Pastor Marcos. E na próxima, quero contar com todos vocês para estarmos juntos. Hoje, o nosso curso de identidade, para você saber quem é o seu Criador, quem é a sua paternidade, quem é o nosso Pai eterno. E também você tem uma mudança de mente. Eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo hoje no nosso curso, na Igreja NIBIP, lá na rua Yanomami, número 34. Será Poder de Deus, às 20 horas. Esse curso tem mexido muito conosco. Júnior Furtado, seja bem-vindo. Fabiane, Caroline, seja bem-vindo também aqui na nossa live poderosa. Hoje tudo é ao vivo, então tudo que é ao vivo acontece várias coisas. Hoje caiu a internet, voltou novamente. O diabo se levantou, mas ele caiu por terra, porque ele queria impedir de você receber uma palavra profética para a sua vida. Não seja como Marta, faça todos os afazeres e esqueça do momento com Deus. Não deixe o seu momento para meio-dia, não deixe o seu momento só para 2 horas da tarde, não deixe o seu momento para o final do dia. Ah, chegou o final do dia, vou deitar, vou agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Não, acorde pela manhã. E faça isso em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro e Ele no centro. Ele tem que estar no centro. Sabe o que é o centro? É quando você faz todas as coisas. Você cuida da obra, visita, ajuda os pobres. Deus está no centro. Mas quando Ele é em primeiro lugar, é quando você acorda pela manhã. Ele é o primeiro de tudo. Amém? Seja bem-vindo
neste lugar, neste momento conosco, nessa live poderosa. Compartilhe com os seus amigos. Mas quinta-feira, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui falando um pouco mais do Senhor Jesus. E eu quero falar com você na quinta-feira. Eu quero falar de uma palavra poderosa. Eu quero falar com você sobre a paternidade de Cristo. Amém? Beijo. Fica com Deus.